alegria e uma salva de palmas bem gostosa. Estende sua mão para cá, por gentileza. Repete uma palavra comigo. Pai amado, usa o teu servo. Usa a boca dele. A inteligência, a informação que ele tem. E derrama sobre ele graça, sobre a família dele, sobre o seu ministério. Nós agora o enviamos para um tempo de vitória, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom Aleichem Lekulam. Como diz Israel, que a paz esteja com todos. Amém. Graças a Deus. Antes de começar, irmãos, eu sempre gosto de fazer alguns agradecimentos. E o primeiro deles é agradecer ao nosso Senhor Deus por ter nos deslocado lá do Rio de Janeiro para cá, debaixo das suas mãos poderosas, nos guardou, e tenho certeza que Ele nos levará de volta para os nossos lares, as quais nossa família nos encontra à nossa espera, e tenho certeza no meu coração e no coração dos irmãos que temos votos que Ele também nos guardará na nossa volta também, como sempre tem feito aí. Eu quero agradecer também ao Ministério por essa oportunidade de estar aqui. É verdade, agradeço a todos. Não vou lembrar de nome de todo mundo, então falamos todo, que é um pronome relativo, então já engloba todo mundo, né? E agradecer a presença dos irmãos também, por ter aberto esse espaço. Hoje, a minha parte, eu vou falar de línguas bíblicas, da parte do hebraico no Antigo Testamento, no grego do Novo Testamento. Vamos ver as dificuldades de traduções, por que houve muitas alterações, qual o problema de ter muitas Bíblias, ao meio da revista corrigida, atualizada, contemporânea, nova linguagem de hoje, porque sempre está mudando, se o português é a mesma coisa. Então, a minha parte vai ser exatamente essa. Vamos falar de naves, vamos falar de muitas coisas, mas você não vai esperar escrito nave, disco voador no hebraico, porque é uma palavra que já tem mais de 3.000 anos. Então, nave, disco voador, extraterrestre, são palavras portuguesas. Tá? Alguém achou de traduzir aquela palavra de acordo com aquela ali. Vamos ler também um pouco sobre dificuldades textuais. O que é dificuldades textuais? São textos que foram, assim, complicados de se compreender. Nós vamos falar sobre eles também. Como, por exemplo, você já viu aquele texto que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Mas como é que um camelo vai passar no buraco da agulha? Isso é impossível. As pessoas, muitas falam que foi aquela porta de Israel, que o camelo tem que passar ali. Não, não, não. Vou te mostrar ali o porquê disso, tá? Você já leu aquele texto também de Marcos, que fala dos porcos de Gerazeno? Ele diz ali que apacentava ali uma manada de porcos. Porco você apacenta no monte? O que você apacenta no monte é ovelha, boi. Mas por que ele estava dizendo que estava apacentando porco na montanha? É meio esquisito, né? Porco você cria no vale. Então, qual o problema daquilo ali? Então, nós vamos englobar todos esses tipos de problemas, tá? Eu tenho aqui o Novo Testamento grego, todo ele digitalizado. Isso é fácil hoje você fazer. Por quê? Porque eu tenho um software no computador, baixo todo ele ali em grego e hebraico, qualquer língua que eu quero, e faço a tradução embaixo. Mas na época deles, eles tinham que escrever isso à mão. Eles tinham uma cópia só para fazer esse tipo de coisa. Por isso que você lê lá no livro de Apocalipse, que ele diz assim: bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem as palavras que são proferidas dessa profecia. Então era um texto que o camarada lia e as pessoas ouviam. Mas o que Jesus está falando lá na frente? Vamos esperar chegar outra carta para poder ter acesso a isso. Hoje você já tem uma Bíblia por completo. Antes você já não tinha. Então a gente tem que englobar primeiro essas dificuldades, entender que nós estamos no século XX e nós estamos falando de 3.000 anos atrás. É muita coisa. Há 50 anos atrás nós tínhamos certa dificuldade que não temos hoje. Hoje, por exemplo, você tem um celular que você faz qualquer coisa nele. Há 50 anos atrás você tinha que ir no banco para pagar uma conta, enfrentar uma fila. Hoje você faz tudo por aqui. Então você tem que analisar tempo e época, dificuldade e facilidade. A Bíblia tem razão?
garanto para você que ela tem. Os erros que ela tem, nós vamos discutir isso. Tá? De cara eu já digo para você que não são erros propositais, são erros de gramática, de escrita. Eu, por exemplo, eu estava colocando uns slides lá, o doutor Vigil falou, aqui precisa botar um artigo. Você está dizendo que ali está apontando o sujeito da frase. Eu falei, é verdade. Então eu coloquei um artigo ali. Então eu errei gramaticalmente, não errei o texto. E isso acontece também com quem está fazendo cópias. Só lembrando que os originais nós não temos mais. Eles se acabaram porque é papel. Papel você mexe, vai folheando e ele vai se deteriorando. Então alguém foi fazendo cópia em cima de cópia, em cima de cópia, em cima de cópia, e houve essas divergências, tá bom? Então, como a tradução dos idiomas hebraicos e grego evoluíram através dos séculos, tá? Eu sou o doutor e professor em línguas semitas, André Marcelino, tá bom? Pode passar aí, querido, próximo. Isso. O texto felício sumério, o antemporão do antigo hebraico. Antes do antigo hebraico, antes do grego, nós vamos entender como os sumérios faziam isso, tá? Pode passar. Aquilo ali, ó, é um alfabeto fenício. Se você ver aqui embaixo, ali ele parece com a letra M. Olha a letra K aqui, ó, a letra L, tá vendo? A letra A aqui você vai ver ela melhorzinha. Olha o W aqui como é que era. Então a língua começou a se desenvolver por ali. Pode passar, querido. Olha ele aqui, ó, mais abertinho aqui, ó. Se você virar ali de ponta cabeça, você vai ter a letra A que você tem hoje. Olha o M aqui, ó. Se você cortar ele aqui e tirar essa parte, você vai ter um M igualzinho que você tem hoje no seu alfabeto. Mas antigamente eles escreviam assim. Aqui, tá vendo? Aqui já é a parte do paleo-hebraico, aí já é da época de Moisés. Pode passar. Olha, aqui já é o alfabeto quadrático. Quadrático porque você faz um quadradinho e você escreve dentro das letras. Então ela já está começando a se desenvolver. Você está vendo? Daqueles rabiscos todos, você já está começando a ver as letrinhas já formalizadas. Aqui o alfabeto grego aqui, ó. O A, o B, o G, o D e sucessivamente. Olha como é que eles já vão mudando. Tá bom? Pode passar. Esse aqui é um texto hebraico. Se você olhar direitinho aqui, botar uma régua aqui, ó, você vai ver que ele está certinho. Então, o copista da época, ele tinha esse cuidado com a palavra de Deus. Ele escrevia letra por letra com maior cuidado. E se ele errasse o nome de Deus, pasmem, ele pegava uma outra cópia em branco, escrevia novamente. Quando chegasse no nome de Deus, ele viu que ele cometeu o erro, ele escrevia novamente. E aquele texto que ele escreveu errado com o nome de Deus, ele tacava fogo e destruía, para que o nome de Deus não fosse profanado, porque ele escreveu errado. Então tinha-se esse cuidado na hora de se produzir uma Bíblia Sagrada. Não é hoje como vocês já ouviram falar que a Bíblia está errada. Tá... Não, não é assim não. Estão falando com falta de conhecimento de causa. Não era desse jeito. Tá bom? Pode passar. A dificuldade de se produzir um texto antigo, os erros chamados homeocarto, homoteleutos, rapografia e ostracismo, todos esses problemas aconteciam na época. Por quê? Porque hoje você tem um software chamado Microsoft Word, que você escreve uma determinada palavra, e automaticamente ele tem um dicionário que ele fala para você se a palavra está errada, se ela não está. Se está em vermelho, ela está errada. Aí você bota o mouse em cima e ela te corrige com o português atual. E na época que não existia isso? Ele tinha que adivinhar. Tá? Veja a discussão sobre o texto de São Marcos 10:7, onde é possível que as palavras caiprosolemecessai, prostengunaicos autu, e se unirá a sua mulher, tenha sido omitidas porque o olhar do copista passou acidentalmente do cai e, que aparece no início dessa frase, para o mesmo cai, que ocorre no início do verso. Ou seja, ele deixou de ler um texto ali, portanto, deixará pai e mãe a sua mulher, aí sim, e se unirá a ela e serão ambos uma só carne. Essa parte deixará pai e mãe, ele não viu. Ele deixou de ver. Por quê? Porque essa palavra aqui, ó. Cadê você? No cai aqui, ó. Eu quero ver no grego aqui. O cai estava numa posição. Então ele olhou, ele escreveu ali. Quando ele voltou a olhar, acidentalmente,
existia um outro Kai também, que é a partícula E, que estava embaixo. Só que ele tinha que copiar o texto anterior, que era deixar a pai e mãe e se unir à sua mulher. Então ele copiou o texto de baixo e esqueceu de ler o de cima. Por quê? Porque duas palavras estavam propositadamente uma em cima da outra e igual. Então, quando ele estava fazendo a cópia aqui, que ele olhou, ele já deixou de copiar aquele texto lá. Já cometeu o erro de pegar aquele lá. Tá bom? Pode passar. Às vezes é difícil saber se uma letra foi acidentalmente repetida, chamado ditografia, ditos, duas. Como, por exemplo, você vê lá, em verdade vos digo. Mas por que repetido duas vezes? Aí alguém fala assim para você, não, mas Jesus está falando duas vezes para dar ênfase. Ué, quer dizer que se Jesus falou uma vez, então não é verdade, não é mentira? Então aqui já é um caso de rapografia. Não, volta. Um caso de ditografia. Deuton, que é duas, dois e grafia. Grafia vem de grafite, de escrever, tá? Que foi acidentalmente omitida. Rapografia, veja, por exemplo, a discussão a respeito de nepioi, crianças, e epioi, dóceis. Paulo vem dizendo que os evangelhos, ou seja, nós, devemos ser como as crianças ou devemos ser dóceis? Devemos ser mansos ou devemos ser inocentes? Olha o problema aqui do copista aqui, ó. Nepioi, epioi. Nepioi, opioi. Nepioi, opioi. Está vendo a diferença? Se eu falar para você assim, God is now here. Aí você vai e escreve lá, God is now here. Mas se eu falar para você, God is now here, houve alguma diferença? God is now here. God is now here. Existe diferença? Agora, como você escreveria então? Faz de conta que eu sou um copista, nós estamos dentro de um salão, você vai fazer uma cópia do grego. Então eu sou o copista-chefe, vocês vão fazer uma cópia para distribuir para as outras cidades. Aí eu falo para você, God is now here. Você vai escrever God is now here, ou você vai escrever God is now here? Porque se eu falo God is now here, Deus está aqui. Se eu falo God is now here, Deus não está em lugar nenhum. Deus não existe. Simplesmente, now here, está aqui, e now here, não está em lugar nenhum, não existe. Olha a separação de uma pequena letra, uma confusão que se dá num texto. God is now here, God is now here. Aí você tem que perguntar se now here é junto, para dizer não está em lugar nenhum, não existe, ou é now e here. Que now é o verbo agora, e here quer dizer aqui. O verbo está agora. Viu como há uma diferença? Tá? E que se encontra no texto da primeira carta do apóstolo São Paulo, que eu falei para vocês aqui, ó. Aí ele está dizendo que você tem que ser dócil para ser calmo, ou você tem que ser como uma criança, inocente? Temos um problema aqui muito grande, de nepioi e epioi. Uma letra só, N, já mudou todo um contexto. Pode passar o próximo. Em grego koiné, as vogais epsilon, iota e upsilon, bem como os ditongos ei, oi e ui, passaram a ter a mesma pronúncia. Os copistas, muitas das vezes, faziam confusão entre os pronomes plurais rimes e rimes. Rimes, rimes. Eu estou falando a vós ou estou falando nós? Eu estou falando a vocês, tirando eu, ou estou falando todo mundo, incluindo eu? Porque a palavra rimes, que quer dizer nós, está incluído eu e vocês. Se eu falar rime, não está sendo mais eu, estou falando vocês. Já mudou. Em suas várias formas declinadas, pois as vogais iniciais desses pronomes eram pronunciadas de uma forma idêntica a outra palavra, ou seja, com o mesmo som de I. Aí você tem uma pequena confusão aqui, ó. Veja, por exemplo, as observações a respeito da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses 2,13. Na passagem, o apóstolo São Paulo diz aos Coríntios também, o substantivo nikos, quer dizer vitória, foi alterado por engano para as palavras neikos, disputa. Paulo está dizendo para você disputar e ter a vitória, ou ele está dizendo que você já é vitorioso, sem ter batalhado na guerra?
Ele está dizendo, Nikos, você precisa primeiro entrar para a guerra para saber se você vai ganhar ou não. Ou ele está dizendo, Nikos, antes de entrar para uma guerra, você já é vitorioso. Olha um pequeno problema aqui, ó. Nikos e Nikos. Só que esse aqui, você está vendo que é com I. Mas ali, ó, ele tem a mesma pronúncia. Porque na regra da gramática grega, se você tem dois ditongos, ou seja, são duas vogais correspondentes, ela tem o mesmo som de I. Então, algum copista leu Nikos, disputa, e o outro leu Nikos, vitória. Ou seja, um copista está dizendo para você, não, pode ir para a guerra que você já é vitorioso. Outro copista está dizendo para você, vai para a guerra para saber se você vai ser vitorioso. Mas já temos dois problemas ali. Pode passar. Essa daqui é muito boa. Essa daqui, uma pequena letra, uma letra só, muda todo o sentido de uma frase por completo. Essa daqui, paz da terra para com os homens, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, 2,14. Você já deve ter recebido já há muitos anos aqueles cartãozinhos, né, que nem faz paz na terra aos homens de boa vontade, aí tem um negocinho de Natal, não é verdade? Muito bem. Algumas tradições dizem assim, ó, paz na terra para com os homens. Outras dizem assim, ó, paz na terra aos homens aos quais ele deseja o seu favor. Qual é o certo? A paz na terra Deus trouxe para todo mundo ou para quem ele escolheu? Vamos ver qual o problema? Pode passar. Os manuscritos mais modernos empregados para traduzir a palavra grega eudokiai, nominativo quer dizer que é o caso do sujeito. Quem é o sujeito da frase? É Deus. É Deus que traz a paz, não é verdade? Então, ele é o nominativo. Então, se diz eudokia. É ele que está dando o favor a quem ele quiser. Isso é um texto bíblico que está dizendo isso. O outro, ao passo que os manuscritos mais antigos, usados para traduzir as versões mais modernas, contém eudokias. Olha a diferença aqui, ó. Qual é a diferença? Eudokias e eudokia. Somente a letra S. Se eu tirar a letra S, ela fica igual. Se eu colocar, um texto está dizendo que Deus trouxe paz para quem ele quer, e o outro, se eu colocar uma letra S no final, ele está dizendo que a paz veio para todo mundo, que ele morreu para todo mundo. E agora? Ele trouxe paz para quem? Para quem ele deseja, a quem ele quer. Eu quero que você salve, quero que você seja salvo. Não, você vai para o inferno que eu não quero você não. Ou ele trouxe paz para todo mundo. Uma pequena letra acabou de destruir totalmente um texto. Uma letra só. Isso que eu estou falando não é desmerecer a fé de ninguém. Eu estou mostrando para você as dificuldades que se tem de traduzir um texto. Eu vou provar para vocês que o texto, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Isso aí, se alguém quiser mudar para mim, me fale, que eu já estudo há 22 anos, tenho um currículo muito grande, graças a Deus, mas também tenho meus pés no chão. Não é essa letra que vai fazer a diferença na minha vida. Mas como acadêmico, sim. Porque eu tenho que descobrir qual é a palavra verdadeira que está enquadrada dentro do contexto, tá? Pode passar. Essa daqui é muito interessante. Já era aquele texto que Jesus ia ser preso e ele falou assim, antes que o galo cante 3 vezes me negarás? Já leram esse texto? Muito bem. Mas galo canta ou galo cacareja? Galo canta assim também? Igual canta no Ministério de Louvor? Porque cantar é isso aí, não é verdade? Em hebraico nós chamamos de shirá. Shirá quer dizer cantar, louvar. Mas será que o galo canta? Galo não canta. Não é verdade? E Pedro estava onde? Pedro estava no pretório e Jesus estava preso. Mas será que se cria galo lá também? Se é um lugar santo, claramente um galo vai fazer muita sujeira. Mas qual é o texto correto? Olha qual é o problema aqui. O canto do galo que Jesus mencionou foi realmente de uma ave? É importante argumentar com respeito ao lugar onde Pedro se encontrava, quando efetivamente negou a Jesus. Os textos bíblicos nos diz onde Pedro estava no momento em que negou a Jesus. E no caso ele estava no pretório romano, tá?
Depois de muitas leituras através de autores que escreveram considerações sobre esse fato, é de se admitir que a melhor forma que se entender esse texto fosse metaforicamente, ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver. Num português claro, é um absurdo total. Por quê? Pode passar o próximo. Pode passar. As fontes dos textos, tá? Elas eram em hebraico e grego, tá? Como pessoas moravam em outros lugares, tinha que se fazer cópias para a língua deles, não é verdade? Só que tem um problema. Qual foi o problema? Não usar o texto original. Se eu for traduzir uma Bíblia hoje, o Antigo Testamento, eu tenho que pegar a fonte que é o hebraico. Se eu for traduzir o Novo, eu tenho que pegar o Novo Testamento. Se eu for traduzir para uma língua latina, continua a mesma coisa. A minha fonte para o Antigo Testamento é o hebraico e do grego para o Novo Testamento. Tá? O que aconteceu ali? Ele pegou um texto em latim, quando foi traduzido para o português. Aí que houve a confusão. E no próximo slide vai dizer galícicos. Galícicos em latim quer dizer galo. Aí quando... Galícicos quer dizer galo. Galo, galícicos. Aí quando traduziu do latim para o português, o autor ou o copista não se atentou para o texto original. Ele tirou da onde? Do latim. É a mesma coisa aquele texto muito interessante, que não está no slide aqui, mas tudo bem. Em 6 dias fez Deus os céus e a terra, e no 7º ele fez o quê? Tem certeza? Deus estava cansado? Ele precisa descansar? Viu um detalhe agora? Vamos voltar então agora naquela linguagem. A palavra aramaica é Shavat. Quando traduziu para o hebraico, traduziu Shabat. Quando traduziu para o grego, aí que começa o problema. Qual a palavra que eu tenho parecida com o Shabat ali? Olha, eu tenho a palavra sabaton, ou sabato. Então, vou colocar sabato. Aí, quando traz para o nosso português, que ele tem algumas palavras em latim e em grego, qual a palavra mais próxima de sabato? Que é o sábado. Então, eu não. Metaforicamente, eu estou dizendo, então, que o dia do descanso é o sábado, por causa do sabato? Não. A palavra shabat quer dizer descanso. Que vem a palavra sábado, que diz que é descanso, ela tem origem no aramaico, cessar, parar, não falar mais nada. É como se eu calasse a boca agora. Então, em 6 dias, Deus fez os céus e a terra, e no 7º ele parou. Tanto é que o texto bíblico diz que ele não fez mais nada. Então, Deus não descansou. Deus não precisa descansar. Isso é ilógico isso. Ele cessou toda a sua obra. Mas alguém começou a trazer essa confusão de ajustando uma palavra dentro da outra até chegar no nosso português. Por isso que muito daí. Diz que o dia do descanso é o sábado, que no caso era hoje. Mas não é. Simplesmente por causa da palavra sábato, que foi traduzido para o português como sábado. E, na verdade, sábato é um verbo parar. Eu paro, tu para, ele para, e sucessivamente. Não é descansar. Deus não está cansado. Viu como é que estamos começando a ser críticos? De olhar um texto agora de uma forma totalmente diferente? Tá? Agora vai, né? Os 4 evangelhos empregam o verbo grego. Lembra de que a gente estava falando do galo? Tá? Os 4 evangelhos empregam o verbo grego fonel, que tem como interpretação e tradução como ressoar e não cantar. E, portanto, pode se referir aos sons emitidos por qualquer instrumento musical, como uma trombeta romana. Por exemplo, muito empregada pelas religiões romanas, para se discipular a vida militar. E na cidade de Jerusalém, existia uma guarnição romana a serviço do procurador romano e de sua defesa. O que está acontecendo ali? Antes que a trombeta romana
que a troca da guarda romana, quando tocar a terceira vez, você vai me negar. Então o camarada ia pro posto 10 horas, ó, tem que tomar conta de Jesus lá, senão o discípulo vai pegar ele. Então o cara montava a guarda lá. Ó, daqui a 3 horas eu vou fazer a guarda de você. O camarada tinha que ir no banheiro, precisava descansar, dar uma andada, ele ficava em pé ali o dia todo. Concordam? Muito bem. Mas como é que ele vai saber disso? Ele não tem celular para conversar com um camarada, mandar uma mensagem, ó, preciso do banheiro, preciso não sei onde. Então o camarada tocava a trombeta, ele, opa, vai vir a guarda agora me trocar. Então vinha outra pessoa para o lugar dele e aí ele saía. Ou ele ia dar um passeio, ou ele ia fazer um lanche, seja qualquer coisa. Então, na verdade, foi mal traduzido do latim para o português. É a mesma coisa você ler aquele texto de Ezequiel capítulo 28, a palavra Lúcifer, que diz que é Satanás. Ali é uma palavra latina. Luci, que quer dizer luz, e fer, que quer dizer guardião. Guardião da luz. Mas o que tem a luz a ver com isso? Que a luz é o conhecimento. É ela que está te dando o conhecimento, que ela está abrindo os seus olhos, então ela está te iluminando. Então há essa ideia de metonomia ali, entendeu? Por que eu digo que é? Porque há várias razões ali, e no momento, então, eu tenho alguns outros slides para falar, então eu não vou entrar nesse assunto. Mas muito rápido eu vou falar para vocês que na carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 18 ou 17, eu não estou lembrado agora, diz assim: ficai-vos em Jerusalém até que a estrela da alva surja em vossos corações. Alva em latim ali é Lúcifer. Imagina se eu traduzir Lúcifer como o diabo. Então estou esperando o demônio vir me buscar? Para o reino dos céus? Não tem condição nenhuma, não é verdade? Então a palavra ali ela foi mal ajustada. Ok? Pode passar. Essa daqui que eu falei para você dos porcos, de São Marcos. Pastava ali uma manada de porco. Porco você vai pastar no monte? Não. Pastar lá é ovelha, bode, cabra, é boi. Mas por que porco? O que tem a ver essa questão de porco? Os porcos na narrativa de São Marcos. Os porcos da narrativa de São Marcos, capítulo 5, nos traz várias contradições nas narrativas do texto. Dizendo que pastava ali uma manada de porcos. No entanto, o autor estava descrevendo uma narrativa de uma atuação real, usando a história que estava acontecendo. O que está acontecendo? Ele viu Jesus, isso aí são os discípulos, são as pessoas que estão em volta. Não era só discípulos, 12 apóstolos, não. Era um monte de gente que acompanhava Jesus. Igual vocês estão sendo testemunha desses estudos. Então não só tem eu aqui. E Jesus foi para uma determinada cidade e um homem se manifestou com aqueles porcos, tal, a história todo mundo conhece. E ele expulsou aqueles homens e mandou naqueles porcos. Quando o autor escreveu, isso aí é como dizer para você uma ideia, fala melhor assim, um plágio, uma cópia. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os soldados romanos eram como os porcos. Por que os porcos? Porque eles são imundos. Eles não são limpos como nós, os judeus. Eles são aqueles que vêm oprimir os judeus. Então, eles são os porcos. Não está, vamos dizer assim, na minha laia. Está fora. Então, o autor descreveu que aquele que estava pastando no monte eram os soldados romanos, com os estandartes tomando conta ali, fazendo vigia. Então ele falou assim como Jesus expulsou aquele homem, expulsou o demônio daquele homem e lançou sobre os porcos, assim também ele pode fazer com o Império Romano. Ele expulsar a opressão de vocês e lançar também por terra, assim como Jesus fez. Na verdade, ele só foi um plágio, uma cópia. Ele teve uma ideia de pegar aquela situação e descrever daquela forma ali. Lembra daquele texto de Elias e os profetas de Baal? Grita mais alto, talvez ele não está ouvindo. Sabe lá, ele foi viajar e esqueceu de dar o recado para você. Isso é um estilo do autor, ele está sendo sarcástico. O mesmo texto você vê lá em Ezequiel 28, quando ele fala de Satanás. Tu pensa que é Deus, mas tu é homem. E sobre a cadeira de Deus tu senta. Mas tu és homem, não é Deus. Ele está chamando ele de homem. Tu eras como um querubim ungido. Você está se achando como um cara, assim como o querubim que estava lá. Aí ele usa o jardim suspenso da Babilônia como o jardim de Éden. E tu está parecendo o Adão lá no jardim do Éden. Está entendendo a forma de linguajar?
Ele está descrevendo a coisa ali. Isso todo mundo faz. Quando você vai fazer uma prova, alguma matéria, você não vai consultar alguma coisa, você não escreve do mesmo jeito, é a mesma situação dali. Não tem problema nenhum. Até agora a Bíblia continua sendo verdadeira. O problema é que alguém escreveu de uma forma e você não está conseguindo entender. Não está conseguindo entender por quê? Porque não tem quem ensine. Para despertar essa forma como eu falei para vocês. Deus precisa descansar? Não, ele está cansado? Ele é Deus. Pode passar. E perguntaram ele, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, que são a legião romana, com seus estandartes lá em cima. Ele usou a mesma palavra que Jesus usou. Está vendo como é que Jesus libertou aquele demônio dos porcos? Ele pode fazer com você também com o Império Romano. Destrói o Império Romano, aqueles soldados que estão lá, ó, e faz a mesma coisa que ele fez ali. É isso que ele está usando. Porque somos muitos, e rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Não era isso que os judeus queriam? Tirar o Império Romano, não era isso? Para eles não viver mais cativo na mão deles? Não queria lançar eles fora? A mesma coisa que Jesus fez, com um demônio tirando daquele homem. E os homens com medo não queriam que aqueles demônios voltassem de novo, mas que fosse para longe. Então alguém ali pegou aquela ideia e fez exatamente, contando a mesma história. Tá? E andava pastando no monte uma grande manada de porcos. Que na verdade ali ele está usando a questão dos soldados romanos como os porcos, como o imundo. Ou como aquela gíria, né? Não sei nem se vocês usam aqui, mas no Rio de Janeiro nós usamos, não faço parte da tua laia. Quer dizer, eu não sou igual a você. É mais ou menos o que ele está querendo dizer ali. Só que ele está sendo um pouco mais rude. Ele está chamando ele de porco, coisa imunda, fora da minha realidade. Eu sou judeu, não eu, metaforicamente. Eu sou judeu e eu sou livre e sou escolhido. Você não, você está fora. Então ele está usando um tom mais ríspido ali, tá bom? Porco você não se pasta no monte. Não tem nem como isso. Ok? Vamos passar para outro. Está dando para entender? Eu estou sendo muito acelerado, está tranquilo? Bom? Vocês é que mandam aí. Os porcos que se encontravam ali na narrativa faz alusão ao Império Romano, como as legiões que são os soldados nos montes. O que o texto está querendo dizer na narrativa é que assim como o Senhor Jesus expulsou os demônios daquele homem e lançando-os nos porcos, assim ele faria o mesmo com os soldados romanos. Ou seja, poderia assim expulsar eles, os romanos, que eles consideravam como os porcos, do convívio da escravidão, dando-lhes a liberdade, assim como fez com aquele homem. Simplesmente a narrativa é essa daí. Tá? Pode passar. Essa daqui é muito boa. Lembra daquele texto do filho pródigo? Que o mais novo pediu ao pai toda a herança que ele tinha de direito. Ele saiu, gastou todo o dinheiro dele como um jovem. E de repente ele ficou numa situação que ele não tinha mais dinheiro. E você já deve ter ouvido alguns pregadores dizer que ele comia a lavagem dos porcos junto com os porcos ali, já viu? Ele comia junto com os porcos ali mesmo? Ou não? Comia ou não comia? O filho estava com tanta fome que teve vontade de comer. Vontade é uma coisa, desejo. Não quer dizer que ele comia. Eu estou dizendo porque eu já vi vários pastores pregarem dessa forma e eu só balançar a cabeça negativamente e dizer, da onde que ele tirou isso? Porque o texto bíblico está bem claro aqui. E se eu conheço de língua portuguesa, que é a minha língua nativa, eu acho que eu não posso entender errado. Desejava comer, ele tinha vontade. Ele não comia. Ele tinha vontade de comer. Que os porcos comiam. Ele sabia que os servos da casa do seu pai comiam melhor do que ele. Então decidiu se arrepender e pedir para que o servo da casa do pai, quando o filho voltou para casa, o pai o viu chegando. Agora, vocês já devem ter lido, em algumas bíblias em português, sempre falava de alfarrobas ou bolotas. Vocês têm ideia do que seja isso? Bolotas ou alfarrobas, sabe o que é? Nunca ouviram falar disso? Ou já ouviram falar e não sabe qual é a imagem dela? Você não tem nem como colocar na cabeça? Pode passar o próximo aí. É isso aqui, ó. Isso aqui que é alfarroba. E com aquilo ali,
que se retira dali de dentro, você faz hoje muito aquela coisa gostosa que você come sempre na Páscoa, que é o chocolate. Dali que vem da origem o chocolate, chamado de alfarrobas, aquilo é ali dentro. Era isso que se dava para os porcos comerem. Eu estou vendo um assim, olhando para a cara do outro, assustado. Por quê? Porque hoje, no século XXI, você dá resto de comida para os porcos. Está vendo como é que você já mudou do século XXI para a idade dele, para a época dele? Hoje você tem sapato, você tem internet, da época ele não tinha isso. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente fica assustado, porque a gente acha que aquele acontecimento foi semana passada. Mas não, tem milhares e milhares de anos atrás, com aquela dificuldade, com aquela vida diferente que nós temos hoje. Essa que é a diferença de um texto narrado nas Escrituras. Essa que é a diferença. Por que a mulher, quando estava menstruada, tinha que estar separada do marido 7 dias? Exatamente hoje, porque ela começa a soltar um sangue e pode haver contaminação. Por isso que na época ela tinha que estar separada, senão ela contaminava todo mundo. Aí olha o estrago que se fazia. Agora você entendeu que hoje a ciência fala exatamente sobre isso. Não pode ter a intimidade do homem com a mulher na sua menstruação. Por quê? Porque pode haver uma contaminação. Ao invés de uma pessoa, já está tendo 2, e 3, e 4, e assim sucessivamente. Então, se separava num canto. Aí você fala hoje, mas hoje é mais fácil. Claro, por quê? Porque a ciência se descobriu isso. Na época deles, não tinha esse conhecimento. Bom? Pode passar. Olha lá, um texto mal compreendido ou falta de interpretação? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Foi? Muito bem. Lembra de um texto do Apocalipse? Eu não sei se muitos já leram um texto do Apocalipse. Que ele diz assim: eis que uma porta estava aberta nos céus. Apocalipse capítulo 4. Muito bem. Se eu vejo um vão aberto ali, somente um vão, tem como eu saber se tem uma porta ali atrás? Só tem um vão. Não tem como. Vi um vão aberto. Eu não sei se tem uma porta ali ou só tem um vão. Então há também um pequeno problema aqui de interpretação. A porta estava aberta ou a porta estava sendo aberta? Ela estava se abrindo ou ela já estava aberta? No texto do livro de Apocalipse, vemos o ancião João estando olhando para cima e vendo uma porta que estava sendo ou estava aberta. O erro de interpretação está no verbo do termo grego egnomene, para a palavra abrir. Ela pode ser traduzida como no aoristo. O que é o aoristo? O aoristo é uma regra de verbo do grego, que é uma ação no passado pontual. Mas, pastor, o que quer dizer isso? Muito bem. Quando você fala assim, eu comi, eu estou comendo? Não, eu comi, não estou comendo mais. Eu falei, eu estou falando? Não, você falou, você não está falando mais. Então, essa regra no grego, assim como no nosso português, subjuntivo, adjetivo, esse tipo de regrinhas aí, acontece também ali, tá? Ela pode ser traduzida como aoristo, que eu acabei de falar agora, ou no imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito é uma ação no passado, mas contínua. Eu estava falando, há meia hora atrás eu estava falando, já é contínuo, já não é pontual. De falei, eu estava falando. No passado eu estava andando. Está vendo a diferença? Então, quando ele viu lá, portanto, ela estava sendo aberta. E isso é mais lógico, por quê? Porque se ele vê um vão ali, ele não sabe se tem uma porta ou não. Mas se ele vê ela se abrindo, aí ele diz que a porta estava sendo aberta, porque tem uma porta ali. No aeroporto, quando nós saímos do desembarque, nós fomos já para fora, nós chegamos perto assim, a porta começou a se abrir, sozinha. Eu não puxei nenhuma maçaneta, não pedi alguém para tirar um cadeado, ela estava sendo aberta, que é a mesma coisa que se acontece ali. E o pastor Vigil depois vai mostrar para vocês que nessas naves existe esse tipo de tecnologia. Claro que diferente de um controle remoto, de um sensor nosso, que é uma coisa muito mais monstruosa do que nós temos hoje aqui. Tá? Pode passar.
Como entender a promessa de Cristo ao bom ladrão, expressado na palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Lembra daquele texto? Hoje estarás comigo no paraíso, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, ou te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha bem para mim a expressão da frase. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. E como é que já mudou? É a mesma coisa que eu falo assim para você, assim, ó. Meu irmão, fala alguma coisa. Meu irmão, fala alguma coisa. Já mudou a expressão. Uma eu fui mais agressiva, que nós chamamos no português de imperativo, e uma outra eu diz mais vocativo, uma coisa mais amável. Lembra do God is now here? É God is now here ou God is now here? A mesma coisa está acontecendo aqui. E como entender a promessa de Cristo do bom ladrão expressada nas palavras, hoje estarás comigo no paraíso? Evangelho segundo escreveu São Lucas 23:43. A versão meio da revista atualizada, na segunda edição, traduz Lucas da seguinte forma: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. 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 Já mudou. Se eu falo para ele que hoje, eu estou dizendo que hoje, até 24 horas, que se formar um dia, ele vai estar comigo no paraíso. Se eu falo para ele hoje, dou uma parada numa vírgula, que é a chamada de interjeição, hoje, estarás comigo no paraíso. Já mudou a frase totalmente. Tá? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, mas se discute se o advérbio hoje, que é o termo grego semeron, estará ligado ao verbo que se sucede o verbo estar. Ou seja, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa pequena discussão de saber se hoje realmente eu estou afirmando que ele vai estar no paraíso, ou se hoje ele vai estar no paraíso. É diferente. Já muda totalmente uma frase ali. Tá? Existem tais traduções que preferem a segunda opção. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Já a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma Bíblia que foi traduzida por vários padres da Igreja Católica, tá? Eu tenho ela, uma versão muito boa, prefiro preservar a ambiguidade do texto original grego. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que está acontecendo ali? No grego não existe vírgula, ponto, acentuação. A escrita era totalmente direta. Nós é que começamos a fazer uma coisa chamada dissilabificação. Palavra grande, não é verdade? É onde você separa as palavras para você pronunciá-la. É como se eu falasse paralelepípedo. Ah, pastor, como é que se pronuncia isso aí? Paralelepípedo. Isso chama-se dissilabificação. Eu estou separando as palavras para poder pronunciá-las elas. Quando foi traduzido para o português, não se ateve a esse tipo de coisa. Lembra de Eudóquia e Eudóquias? A paz veio para todo mundo ou para quem ele quis? Uma letra S ali, você já destruiu totalmente um texto. Imagine uma vírgula naquele contexto também, como os testemunhos de Jeová costumam dizer. É verdade? Pode pular. Jesus apareceu antes de seu nascimento no Novo Testamento? Talvez alguém aqui já deve ter visto aquele filme que eu gosto muito, sou muito fã daquele ator, o Arnold Schwarzenegger, aquele filme O Exterminador do Futuro. Né? Muito bem. O que acontece naquele filme? Acontece que ele tem que sair do futuro e ir para o passado para matar uma pessoa que ela vai gerar uma criança que lá no futuro vai matar todas as máquinas, que vai dominar o mundo e tal, etc. Aquela coisa de Hollywood. É verdade? Mas será que Jesus já apareceu aqui? Ou ele apareceu lá na barriga de Maria, no Novo Testamento? Existe algum texto de uma vinda dele já formada no Antigo Testamento? Saí do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai.
Percebeu o texto ali? Saí do mundo, saí do Pai e entrei no mundo. Todavia, a palavra palhinha ali, todavia, outra vez, por hora, por algum motivo, volto novamente para o Pai. Então, na verdade, Jesus já apareceu aqui, sim, muito antes do nascimento de Maria. O nascimento de Maria, não da mãe dele, mas de nascer dela. Assim como aconteceu com o filme que eu acabei de falar para vocês. Houve aquele deslocamento do tempo. E aonde ele aparece aqui? Pode passar. Ah, tá, tudo bem, aqui não. Ele diz lá no livro de Êxodo, que nós chamamos em hebraico de Shemot, que é os nomes, ele diz assim, quando ele tira o povo de Israel do Egito, que ele vai conduzir ele diz que manda o mensageiro do Senhor. Fará tudo que ele fará diante de você, blá, blá, blá. Aquele ali é o próprio Messias. Ele já conduzindo o seu povo exatamente da libertação do Egito. Tem um outro texto também melhor do que esse aí? Bom, lembra daquele texto que Abraão estava lá nos Cavaleiros do Mare, só pegando uma fresquinha, de repente ele olha lá para baixo, vê 3 pessoas, ele corre e se ajoelha diante de um deles. Mas por que se ajoelha diante de um deles? Ele disse, eu achei graça aos teus olhos, que não passa da minha tenda, sei que se repousa sobre ela, blá, blá, blá. Um daqueles ali, sabe quem era? O próprio Messias. E Jesus fala isso lá nos evangelhos. Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Está vendo, Abraão? Do jeito que eu sou aqui, é como você lá no futuro. Você está sendo testemunha de que eu serei o libertador de Israel das mãos dos romanos. E serei a salvação de vocês. Tá? Uma outra pergunta. Está vendo como é que se muda agora quando se tem alguém que explica de uma certa maneira? Isso chama-se alta crítica. É você pegar o texto, você ler, analisar, pensar, não atropelar o texto. Eu fiz uma pegadinha com vocês. 6 dias Deus fez no 7º, todo mundo falou, descansou. Aí eu perguntei, Deus descansa? Pronto, todo mundo ficou me olhando espantado. Por quê? Porque não percebemos esses pequenos detalhes. Viu como é que uma letra mudou totalmente um texto? Viu como é que uma separação de uma letra muda totalmente uma frase? Deus não está aqui, Deus não está em lugar nenhum. Tem que se pensar dessa forma. Ler devagar, com calma e tranquilidade. Garanto para vocês que o mundo não vai acabar agora não. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai dar tempo de você analisar os textos bíblicos ainda. Tá bom? Isso eu te garanto. Lembra do texto do apóstolo São João? Eu gosto de chamar ele de São João de apóstolo, que apóstolo são 2 palavras gregas. Apó, que quer dizer da parte de quem, e estelos é que foi enviado. Então, apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. Foi da parte de quem enviou. Tá? Ele diz lá que ele estava escrevendo o livro de Apocalipse, e uma determinada voz diz assim, o que vês não escrevas, mas sela com 7 selos. Eu faço uma pergunta para vocês. Ele foi arrebatado no corpo ou no espírito? Ele foi fisicamente, Deus pegou ele e levou? Ou pegou o espírito dele, foi lá, mostrou o que tinha que mostrar, ele voltou e escreveu novamente? Pensa aí que eu vou tomar um golinho d'água. Bom, pedi para você pensar, você pensou. Agora quero uma resposta de vocês. Ele foi arrebatado no corpo ou no espírito? O ancião João do livro de Apocalipse foi arrebatado no corpo ou no espírito? Vale ressaltar que algumas palavras não se tem no idioma grego ou no hebraico. O que temos é uma suposição ou uma interpretação. Foi o que vocês acabaram de fazer agora. Um ficou na dúvida, será que é, será que não é? É. Mas eu estou falando que é, mas eu não sei. Então, a mesma coisa que eu coloquei agora no texto. Tá? Mas vamos corrigir isso aí. Ou uma interpretação para se entender num ajuste que realmente podemos interpretar do que não está sendo transmitido. O termo grego para arrebatamento, essa palavra não existe. Assim como dízimo também não existe. A palavra dízimo ali, em hebraico, quer dizer maser, que quer dizer 10. Então você tem que pegar a sua 10ª parte,
a parte 10, e separar e dar para Deus. Alguém aí, não sei da onde, eu vou descobrir quem é, eu tenho que dar uma surra nesse camarada e botar dízimo dentro de um texto que não tem nada a ver. Como a palavra arrebatamento, se você pegar qualquer dicionário grego, você não vai achar essa palavra. O que você vai achar lá? Você vai achar essa palavra aqui, ó, anastasis, que aná é uma preposição prefixada, que quer dizer para cima, e estase, que é em êxtase. Você não tem domínio. Então ele foi levado, Deus pegou ele e levou. É comparado mais a um sequestro. Quando a pessoa é sequestrada, ela não quer ir. O bandido não pega, vamos lá, filho, peraí, por favor, abre a porta para mim. Não, o bandido pega, joga dentro do carro e vai embora. Então seria mais ou menos essa palavra anastasis. Aná, que quer dizer para cima, estase está em êxtase, ou seja, sem o domínio do próprio corpo. Tá bom? Já está começando a entender se ele foi no corpo ou no espírito? Eu já vou dar mais um pouquinho de detalhe para vocês aqui. Que é uma transposição de duas palavras gregas que tem como significado sequestro, estar em transe. Mas o ancião foi arrebatado em espírito ou no corpo? Pode passar o outro. Está o texto grego aqui em cima, tá? O texto aqui está bem esclarecido que o ancião João foi levado no corpo, pois está descrevendo uma ação. Isso também está em concordância com o texto de Apocalipse 10:4, tá? Aqui, ó. E quando soaram os 7 trovões, eu ia escrever. Eu estou escrevendo, eu estou vendo ali, 7 trovões trovejou, eu ia escrever. Mas uma voz me disse, o que vês, não escreva, mas sela com 7 selos. Espírito pode escrever? Espírito tem corpo? Então, na verdade, ele foi levado literalmente no corpo, físico, consciente daquilo que ele estava fazendo. Que eu ia escrever, eu ia continuar escrevendo. Mas uma voz me diz, o que vês, não escreva, mas sela com 7 selos. E se estamos falando de tecnologia, onde ele arrumou papel e caneta para escrever lá em cima? Será que lá tem biblioteca? Ou será que tem uma tecnologia muito maior daquela que você põe a mão no celular e você faz o que quiser e escreve o que quiser? Então nós estamos falando de coisas reais, estamos provando dentro dos textos coisas reais e melhor ainda, com um professor de grego te mostrando diretamente do original. Não estou usando nem texto em português. Estou usando a própria fonte do texto original. Tá? Sim. Egnomisen em pneumatis, em tecuriace remeira, caie coça opissomo, fonemegalen ton salpigos. Vocês gostam, né? Tá, aqui. Tá, esfraguisson, tá? Elalesan. Aí pinetas brontas caem, me alta grapsias. E eu ouvi uma voz vindo do céu, dizendo, selo que os 7 trovões falaram e nós escrevemos. Engraçado, ouvi uma voz, será que é um sistema de som, como caixas de som dessa aqui? Que alguém tem um microfone lá e se comunica com eles? Testando, 1, 2, 3, testando, todo mundo está ouvindo? Será que tem isso lá também? Porque ele disse que ele ouviu uma voz. Ou será que alguém falou sem microfone e ele conseguiu ouvir? Vamos passar que a gente vai entender. Pode passar. Sistema de som no altar de Deus. Ele está um pouquinho cortado, mas vê se cai roecos angelos e salpigos cae coça ria fone ento tesseratos queraton tu. Aí aqui já não deu para ler aqui porque está um pouco cortado. Acho que seja Tessiaretion, não, Tessaraterion, tu cruson, tu egnipio, tu teou, né, o altar dourado diante de Deus. Então, na verdade, ele está querendo dizer o quê? E eu ouvi uma voz que saía dos 4 chifres diante do altar de Deus. Ele está falando de um sistema de som, um daquele que eu tenho lá em casa chamado home theater, né? Tem 4 caixas nas paredes, ele está falando exatamente daquilo ali. E ouvi uma voz saindo dos 4 cantos do altar de Deus, dos 4 chifres. Alguém estava com um microfone, eu não sei, vamos dizer assim para a gente entender melhor, e ele falava e saía nas caixas de som. E todo mundo ouvia num pretório assim como vocês estão ouvindo aqui.
Lá fora ninguém está me ouvindo, mas vocês aqui dentro estão me ouvindo. A mesma coisa está dentro da nave. Alguém está falando no microfone, eu não sei como é que é, e está saindo nas caixas de som. O que você está vendo aí agora não escreve não, mas sela com 7 selos. Mas, por que mandar selar com 7 selos? Às vezes, muitas das vezes eu ouvi também dizer, pastor, o que está escrito ali? Ah, mas isso aí é mistério. Ah, isso aí não dá para entender. Lembra lá de Deuteronômio 28, 28? As coisas encobertas são para o Senhor, e as reveladas são para nós e os nossos descendentes. Muito bem, gostei do texto. Bonito ele. Em hebraico também fica mais bonito. Se está na Bíblia, está revelado ou não está? Está. Está ali para você ler, para você folhear. Então já deixa de ser um mistério. Ali está para você entender. O que é o mistério é exatamente isso aí. Que eu não tenho ideia para você do que ele viu, o que ele ouviu, e ele morreu e não escreveu aquilo ali. Ali eu digo para você que é um mistério. Ah, som. Olha agora, 10:4. Logo que falaram os 7 trovões... Não. Prestem atenção e se quiser pode abrir a Bíblia, viu? Diz assim, ó. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas eu vi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevam. O que ele falou agora, exatamente o Deuteronômio 28, que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. Muito bem, mas por que eu quis fazer novamente o que ele falou aqui? Trovão fala? Trovão fala? Por que ele usou isso? Por analogia. Eles usavam o relâmpago, o raio, tudo isso na linguagem deles. Vocês estão entendendo? É porque ele estava, eu vou falar abertamente, porque quando eu entrar com Ezequiel, eu vou montar a nave para vocês, em Ezequiel. Na verdade, o serafim é uma grande nave, mais ou menos como o Maracanã, onde milhares de seres estão diante de Deus e Deus está no centro. Isso no Apocalipse 4 eu mostro. Vocês não têm ideia do que, na verdade, os textos bíblicos estão se referindo. Eles falavam dentro da visão deles, usando a linguagem que eles poderiam definir aquilo que hoje nós estamos vivenciando. Você está pensando que a estrela de Belém foi o que conduziu os reis magos? E dizendo, ó, está aqui ele. Você pensa que a estrela faz isso? Não. Ele está falando de uma nave que está conduzindo eles, meu irmão. É verdade. E que mostra o local onde Jesus nasceu. Sabe por que ele está usando estrela? Porque a estrela é o único referencial que ele tem. Aí eu digo para você, e quando o avião veio com a luz acesa, o que você diz? Lá vem um avião. Você conseguiu entender? Isso chama-se analogia. Você quer petróleo? Depois eu mostro para vocês. Vocês vão ficar de boca aberta quando eu começar a falar sobre esse pneu. Vamos lá. Pode passar para o próximo aí. Lembra daquele texto de Atos, que diz que colocava-se os enfermos e os doentes, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este o passasse, os curava? A sombra de Pedro curava? É eu que estou perguntando. Eu quero saber também. Olha o que o texto diz aqui, ó. A passagem, ali está em vermelho ali, parece indicar que a sombra dos apóstolos era capaz de milagres. Embora ele não diga isso claramente,
mas apenas que as pessoas levavam os doentes para serem cobertos pela sombra dos apóstolos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em camas ou camilhas, para que ao menos é interjeição, é uma subjugação, ao menos, porém, não sei, parece, de certo, e etc, etc, etc. Ao menos não quer dizer que é. Ali é imperfeito, tá? Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passava, os curasse, tá bom? Um dos textos mais complexos se dá no texto de Gênesis, no qual Deus se manifesta para falar com Adão. Ao cair da tarde, o texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim da virada do dia. E se esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Já leram esse texto lá? Muito bem. Nós temos um problema com tradução. Eu digo isso que eu tenho formação de tradutor desde 2011, na Escola de Tradutores lá do Rio de Janeiro. E uma mesma palavra, ela pode te dar versões diferentes, ou vertentes diferentes. Por exemplo, um barulho, você escutou. Uma voz também é um barulho. Só que a voz ela é articulada, o barulho não é. O barulho é como só o som, e vai sucessivamente. Então, na verdade, o autor ele foi muito infeliz quando diz isso aqui, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Essa mesma palavra kou, ela quer dizer voz, pode ser barulho, pode ser um ribombar, pode ser um trovão, e etc, etc. Desde que você pegue as mesmas palavras e faça uma consonatação, quase não sai, que elas sejam iguais a elas. Mas o problema ali, o kou ali, ela tem duas traduções. Primeiro, eles ouviram o barulho de Deus, da nave, e eles correram e se esconderam. Por quê? Porque eles comeram do fruto que Deus falou que não era para comer. Lembra quando você era garotinho, que você fazia alguma coisa errada, sua mãe chegava e falava: pronto, agora eu vou ter que me esconder, eu vou sair correndo, senão minha mãe vai me bater. É a mesma coisa que acontece com ele. Ali não ouviram a voz de Deus e se esconderam. Ele ouviram a voz depois. Porque quando Deus vinha num determinado lugar, ele descia e esperava o homem para conversar com ele no cair do dia, não é verdade? Ele não ia lá bater um papo com o homem. O homem não apareceu. O tempo foi passando, cadê Adão? Aí ele começa agora a chamar ele: Adão, Adão, onde é que você estás? Agora sim entra a palavra: eu ouvi a tua voz me chamando e me escondi, porque eu estava com medo. Sei lá o que você vai fazer comigo, vai me chamar a atenção, vai me botar de castigo, vamos dizer um português mais claro dessa forma. Então, na verdade, eles ouviram o barulho e depois a voz chamando ele: aonde você está, ou aonde você se encontra. Então, eles não ouviram a voz, depois ouviram a voz de novo. Não. Eles ouviram o ruído e depois eles ouviram Deus chamando ele. Aí sim. Agora o texto se encaixa detalhadamente ali, tá? Pode passar. A mesma palavra para descrever o substantivo voz, tanto no grego quanto no hebraico, se traduz como ruído, voz, trovão, ribombar e etc. aqui, tá? No entanto, o texto correto seria: ouvi o teu ruído e depois a sua voz me chamando, pois tive medo e me escondi. É como se um filho tivesse fugido da mãe depois de ter feito alguma traquinagem, alguma coisa errada. Pastor André, vai se esconder. Deixa eu pegar e mostrar a Bíblia de 46, onde diz claramente isso, está aqui escrito. Vou aí para poder sair na filmagem e provar o que ele está falando. Depois estará à disposição de quem quiser ver. É de 46, mais velho do que eu. Olha aí, 3:8. Preste atenção no que ele diz. Ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim ao fresco do dia. E esconderam-se o homem e sua mulher da sua presença de Deus, Jeová, entre as árvores do jardim. O 9 agora. Ó. Deus Jeová chamou ao homem e perguntou-lhe: onde estás? E respondeu-lhe o homem:
ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. E escondi-me. Viu? Viu a diferença? Então imagina quando eu começar a mostrar nave para vocês. Já está dando spoiler aí, tá vendo? Já está dando spoiler do negócio. Aqui no grego, aqui, ó, nós temos a palavra fonê. Fonê vem de fonética. Lembra a transição do grego agora para o português? Fonoaudióloga. A fono quer dizer, áudio quer dizer som. E o fono, que é o ouvido. Entendeu? Fonoaudióloga. Tá? Por isso que vem a palavra fonê aqui. Tá? Pode mudar. Naves ou carruagens. Tá? Eu falei para vocês que você não vai encontrar essa palavra nave, disco voador, no texto hebraico. Estou falando de texto hebraico. Esquece o português. Tá? Eu estou até querendo proibir vocês de falar português aqui. Vamos falar só o original. Ou hebraico ou grego. Mas no texto não está dizendo que nós vamos falar língua estranha? Então vamos começar a falar língua estranha. Tá? Então nós temos aqui ó, a palavra rotzen, que quer dizer carro de guerra. E Ezequiel 23, 24. Tá? Eu vou deixar esses slides aqui com o irmão, mas na hora que vocês quiserem copiar, não tem problema não. Só pedir ele lá para colocar e vocês copiam novamente aí, tá? Então a palavra rotzen quer dizer carro de guerra. Então ele descreveu um carro de guerra, ou seja, uma carruagem sendo levado por cavalos, que era um meio de transporte. Então ele deduziu que aquilo ali, aquela nave, era uma carruagem, porque ele não tinha na cabeça dele a palavra avião, jato, concorde, foguete, seja lá o que for. Na cabeça dele, aquilo ali é uma carruagem, porque está conduzindo um homem, é um meio de transporte. Ah, tá, então a palavra que eu vou colocar ali é rotzen, que é carruagem. Nós é que transformamos essa palavra em avião, jato, foguete, seja lá o que for. Disco voador e vai por aí afora. Tá? Nós temos a palavra aqui, ó, merkabah, que também é carruagem, está no livro de 1 Reis 4, 26. Tá? Tem markabah, que também se traduz como carruagem, nós temos o texto aqui. Agalá, vagão, que dá uma ideia de alguma nave mais comprida, como um vagão de trem, alguma coisa que se desloca, ele entendeu que aquilo seria um vagão. Tá? Rekeb, que quer dizer carruagem também, tá? Rekub, carruagem, tá? E além do hebraico aqui, nós temos no grego também, ó. Não é só o texto do Antigo Testamento que fala, não. O Novo também concorda com o texto antigo, ok? Armatos aqui, ó, carros de guerra com 2 rodas, tá? E nós temos aqui também redom, que quer dizer um vagão, ou alguma coisa comprida. Ele entendeu que aquilo está parecendo um vagão, um charuto. Às vezes ele falava de rolo, né? Aquilo está parecendo um rolo. Então, o que ele tinha em mente para fazer essa dedução, ele chegou e colocou. Tá? Lembra como eu falei que quando a gente chegou no aeroporto, que a gente viu a porta abrindo? Para nós, aquilo ali é normal. Por quê? Porque tem um sensor ali ligado a um mecanismo mecânico, que tem ali, na verdade, vamos dizer assim, um sensor de calor já programado, que ele faz aquela transição que em determinada distância aquela porta se abre sozinha. Aí nós subimos na escada rolante, escada normal, vamos subir pela escada rolante. Agora você imagina você pegar um camarada lá na Amazônia, um índio, que nunca viu um branco. Nunca viu um branco, nem sabe o que é o ser humano branco. Você pega ele lá e traz aqui para São Paulo, leva ele lá no shopping. Aí, de repente, vai passar um avião voando. Ele já vai ficar espantado. Aí você vai entrar no shopping, aquela porta vai se abrir. Para você é normal, mas para ele que nunca viu aquilo, ele vai, o que é aquilo ali? O demônio está ali, a porta está viva, alguma coisa? E ele vai ver a escada fazendo aquele movimento mecânico, ele já vai ficar assim, caramba, nunca vi isso na minha vida. Aí você pega ele e coloca ele de volta lá na selva. E pede ele para contar essa história. Ele vai dizer que o avião era um urubu, era uma águia, alguma coisa que estava voando. Ele vai descrever o que ele tem na hora ali para ele poder falar, para poder as pessoas entenderem o linguajar do que ele viu. Ele não vai conseguir dizer para aquelas pessoas que aquilo ali é um avião, porque eles nunca viram um avião. Avião, o que é isso, avião? Não, aquilo ali é como se fosse um pássaro gigante, como se fosse um urubu, uma águia. Então, a mesma coisa que eles faziam na época. Tá? Lembrando que nós estamos falando de um texto bem antigo ali. Tá bom? E eu, como tradutor,
que esquente a cabeça para tentar descobrir o que o camarada estava falando. Tá bom? Tá? Pode passar. Sim. Já leram que a Igreja Católica mudou a Bíblia? Já viram essa expressão de muita gente falar? A Igreja Católica mudou o texto, que a Bíblia está toda errada, que blá, 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 blá. Muito bem. Esse camarada aqui, um amigo meu mandou lá dos Estados Unidos. Ele é crítico textual. E eu coloquei ela numa moldura, falei, essa merece ser colocada numa moldura, e coloquei lá no meu escritório. Tá? O que nós temos aqui do lado aqui é um comentário de um copista posterior. O que ele fez? Ele chamou a atenção do colega que escreveu um texto errado. O que nós temos aqui, ó, a palavra faneiro, está aqui, ela quer dizer manifestar. Tá? Aquilo ali está no livro de Hebreus, se eu não me engano, acho que é 13:7. E Deus manifesta a sua palavra através do seu poder. Uma palavra faneiro aqui. Beleza. O camarada fez uma cópia, ali já é um códice, ali já data do 4º século. Estamos no século 21, então temos quantos anos ali? Do século 4 ao século 21? 1.900 anos. Olha qual a diferença, hein? 1.900 anos atrás, ele já estava fazendo uma cópia aqui, ok? Então o que acontece ali? Como o papel estava sendo muito desgastado, não estava produzindo muito, então eles começaram a fazer em couro de animais. Precisava-se de 7 carneiros para se fazer uma cópia de um texto. Uma cópia, uma página. Uma página dessa daqui. Então se tornava uma coisa muito cara. Então o que eles faziam? Faziam exatamente aquilo ali. Não sei se dá para você ver aqui meio manchado de preto, tá vendo? Quando o texto, a tinta já estava começando a se deteriorar, 2 coisas ele fazia. Ou ele atualizava o texto, raspando ele ali todinho, ou ele fazia um contorno por cima e continuava o texto. E de repente ele ia alterando o que ele tinha que alterar. Igual o pastor Vigil falou comigo, aqui você falou do substantivo, tem que ter um artigo. Falei, caramba, eu esqueci. Eu cheguei lá, botei o artigo ali. Eu fiz uma correção. Então eles faziam naquela época. O que aconteceu aqui foi o seguinte. O copista, quando chegou nessa parte aqui, ele, em vez de escrever faneiro, manifestar, e Deus se manifesta, ele escreveu a palavra fero. Fero em grego quer dizer sustentar. Lembra daquele deus grego Atlas, que ele segura um mundo nas costas? Então ele estava dizendo que Deus sustenta a sua palavra através do seu poder. Aí eu te pergunto, Deus sustenta a palavra dele ou ele manifesta a palavra dele? Ele se manifesta. Tanto é que o copista, quando fez a outra cópia, que eu falei para você que o texto já se tornou caro, aí ele teve que raspar e fazer de novo, ele viu que estava escrito fero, sustentar, em vez de manifestar. O que ele fez? Ele pegou uma outra cópia mais antiga e olhou. Não, é verdade, ali é manifestar. O camarada fez errado. O que ele fez? Ele corrigiu o texto e fez um comentário bonitinho para ele. Não, volta. E fez um comentário para ele aqui, ó. Ele diz assim, insensato e desonesto, deixa o texto como ele está e não interrompa. Ou seja, não muda. Ele já chamou a atenção do camarada ali. Você está mudando o texto para quê? Faz o negócio certo. Você já vai trazer confusão para as pessoas. E está escrito em grego aqui, ó. Esse, com certeza, eu peguei, mandei moldurar e botei lá no meu escritório. Porque eu sou um crítico, eu sou um tradutor, então eu tenho que fazer a coisa certa. Esse códice aqui, sabe de onde que ele é? Do Vaticano, está no poder do Vaticano. Chama-se Códice Vaticanus. Vaticano, porque quando o Vaticano começou a catalogar todas as riquezas que tinha, encontraram exatamente esse códice aqui. Códice quer dizer caderno. Um caderno, um livro, um caderno. Tá? E se encontra na biblioteca do Vaticano. Ele foi escrito no final do 4º século, início do 5º século. O Vaticano aparece lá para 1460, 1480. Vamos botar 1500 redondo. Ou seja, de 1500 até o 4º século, são 1.100 anos, se eu estou bem de conta. São 1.100 anos atrás, já se havia a preocupação de não fazer o texto correto, de não fazer o texto errado, mas de corrigir ele. Então, como é que o Vaticano mudou as escrituras, se mais de 1.000 anos atrás já tinha esse cuidado de fazer essa correção? Então, se você pensava que a Igreja Católica mudou totalmente a Bíblia,
Eu lamento dizer para você, ela nunca fez isso. Nem poder para fazer isso ela tem. Digo como tradutor. Porque há 1.100 anos atrás já se fazia esse tipo de correção. E está ali o resultado. O amigo chamou a atenção do outro para ele prestar mais atenção e fazer o texto direito. Não erra, não. Deixa o texto do jeito que está. Se está falando isso, escreve isso. Não é para você mudar. Entendeu? Pode passar. Ó. Eis que com grandes letras eu vos escrevo. Lembra de Paulo falando isso aí? Isso aqui é chamada escrita uncial. Tá? Aqui, ó, pateira, Deus. Tá? Se você analisar bem aí, claro que eu não estou pedindo para você para ler no grego, mas você não vê ponto de interrogação, você não vê palavras separadas. Aqui é um artigo, ó, tó. Aqui, ó, é Deus, aqui, ó, teou. Tá, ren, aqui é outro artigo. Ó, o cai aqui, ó. Epi, aqui uma preposição para cima. Eu sei porque eu leio o grego. Mas se você analisar, não tem ponto, não tem vírgula, não tem separação. Era assim que era escrito, a chamada escrita uncial. Era uma escrita grande. Por isso que você vai entender que quando Paulo teve problemas de visões, ele exatamente diz aquilo ali, ó. Eis que com grandes letras eu vos escrevo. Ela aparece do 4º século, se eu não me falha a memória, até o 9º século. Usa essas letras grandonas ali. Tá? Pode passar. Aqui, a uncial é uma grafia particular dos hebreus, né, utilizada a partir do século III, né, até o século VIII, nos manuscritos, né, e foram escritos posteriormente no século VIII, e ela foi muito usada, sobretudo, nos títulos, capítulos ou seções de livros, sendo gradativamente substituída pelas letras unciais, são as letras pequenas, tá? Constitui-se de letras grandes, arredondadas, que mesmo conservando a forma das maiúsculas, já pronunciavam as minúsculas. E, por excelência, a grafia dos manuscritos adaptado à pena, como o advento da imprensa, desapareceu definitivamente do uso corrente. Ou seja, o que eu quero dizer? Eles padronizaram então. Então, vamos fazer dessa forma aqui. O nosso português não é padronizado já há muitos anos atrás? Então, eles padronizaram. Eu fizeram a mesma coisa ali. Ó, vamos fazer desse jeito para não ter mais confusão nenhuma. Então, padronizaram o texto grego daquela forma ali. Então, de lá para cá, o texto grego é a mesma coisa. Não muda mais para evitar esse tipo de confusão. Tá? Pode passar. Aí eu faço a pergunta aqui, ó. Então a Bíblia está errada? Lembra que eu lancei vários tipos de problemas aqui, situações, erro de copista? O camarada esqueceu de ler um texto, copiou errado de outra coisa. Aí eu pergunto, então a Bíblia está errada? De maneira nenhuma. O que mostramos até agora são erros cometidos por copistas que são, como todos os homens, falhos, aos quais tinham suas limitações e, no entanto, não conheciam os segredos dos textos antigos, aos quais serão tratados a partir de agora. Vejamos onde foram cometidos esses erros e o porquê. Você sabia que a Bíblia foi, vou falar bem devagar para que não haja distorção, ela foi minuciosamente contada, letra por letra, palavra por palavra, para dar um sentido lá na frente, que ele copiou dali, e se montar aquela letra com aquela ali, você tem isso aqui. Você sabia que existia esse segredo? Ela não foi escrita assim aleatória? Como você escreve um artigo, um livro, um trabalho de faculdade? Ela foi minuciosamente contada, letra por letra. Se você contar determinadas letras, você vai ter uma palavra. Se você tirar aquela palavra, ela vai te dar um outro sentido diferente. Então você não pode tirar daquela palavra, você tem que manter ela ali. Então todas as escrituras foram feitas dessa forma. E vou mostrar para vocês segredos que ninguém mostra isso para vocês. Isso eu lhe garanto. Vamos ver quais são os segredos aí. Pode passar. Vamos mostrar aqui no hebraico, tá? Nada de português, não. Vamos pegar o original. Durante 3.000 anos, um código permaneceu oculto diante de nossos olhos e somente agora pôde ser decifrado, através de técnicas de crítica textual. O que é a crítica textual? É a restauração do texto antigo, é o que nós estamos fazendo agora. Crítico, para ser crítico, e textual quer dizer, vem de texto. Tá? É a ciência que estuda a restauração do texto original e das técnicas de gematria. Ciência que estuda que cada palavra contém um número correspondente à sua palavra. Ou seja, eu vou escrever uma palavra ali, eu tenho que contar determinada palavra que ela vai dar o sentido daquela lá. Em português nós não fazemos isso.
Mas no original hebraico tinha isso. Por quê? Porque Deus tinha o prazer e o cuidado de manter a sua palavra. Vejamos então na prática como isso funciona. Pode passar. Agora o bicho pega. Isso. Aqui são os nomes dos livros da Torá. Torá quer dizer instrução, lei, tá? Está em hebraico aqui, ó. Breshit, Shemot, Vaekra, Bemidbar e Devarim. Breshit, que você conhece como Gênesis, vem do grego genel, vem de genética, gene, início. Por isso que tem Gênesis, quer dizer início, tá? Êxodo vem da palavra Shemot, que vem do latim exodus, saída, ir para fora. Tá? Vaekra, que quer dizer Levíticos, e Bemidbar, que quer dizer o livro de Números, e Devarim, que é Deuteronômio. Tá? Então, Breshit, Shemot, Vaekra, Bemidbar, Devarim. O que quer dizer isso aqui? No início, Shemot quer dizer os nomes, Vaekra é o verbo e chamou, ou estar chamando, tá? Bemidbar, no deserto, no esmo, sem nada. Devarim quer dizer palavras. No início, Deus reuniu os nomes das tribos de Israel e chamou ao deserto para entregar a sua palavra. Forma-se então a palavra Torá, instrução. Ele instruiu o seu povo, chamou e diz, é isso aqui que eu quero que vocês cumpram até o fim da vida. Que é o que nós recebemos, que é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Tá bom? Pode passar aí. Agora essa daqui é boa, tá? Se pegarmos a última letra do livro de Gênesis, Tav, que é Breshit. Breshit, pegar a última letra, o T ali, tá? Que corresponde à nossa letra portuguesa, a letra T. E depois contarmos 49 letras seguintes, teremos a letra Vav, que corresponde à nossa letra portuguesa O. E depois contarmos sucessivamente sempre 40 letras posteriores. E se fizermos isso durante 4 vezes, teremos dentro dessa contagem a palavra hebraica Torá, que significa lei ou instrução. Por que 49? Porque é exatamente o tempo que o povo de Israel permaneceu no Egito, saindo de lá para a terra prometida. Então, se você contar 49 letras, Breshit, pegou a última letra, conta 49 letras, pega aquela outra letra e sucessivamente, fazendo 4 vezes, você escreve a palavra Torá. Não há uma preservação no texto bíblico? Mas será que isso continua nos outros livros? Vamos ver. Passa aí. Agora faremos o mesmo no processo no livro de Êxodo, no qual teremos a mesma contagem de letras correspondente ao número que foi definido no livro anterior. Se fizermos o mesmo procedendo, digo, no nome do livro original em hebraico e não no português, teremos a mesma sequência de letras e formaremos assim a palavra hebraica Torá. Se você pegar a palavra Shemot, que termina com T, contar 49 letras, você forma novamente a palavra Torá dentro daquele texto todinho. Contado letra por letra. Então a Igreja Católica mudou as escrituras? Pode passar. No livro de Levíticos não acontece o mesmo que nos outros livros anteriores, mas tem uma contagem diferente que nos mostra também uma palavra nova. Quando eu pego os 2 primeiros livros, Gênesis e Êxodo, Breshit e Shemot, eu formo a palavra Torá. Mas se eu pego o livro de Levítico, não acontece isso. Então, será que Deus errou nesse outro livro ali? Pode passar. O livro de Levíticos começa com um texto em hebraico, e se contarmos a partir da 7ª palavra em diante, assim sucessivamente contando de 7 em 7, teremos o nome do Eterno embutido dentro do texto. Se eu contar de 7 em 7, a partir da primeira letra, e contar 6 letras, a 7ª eu tiro, conto 6 letras, 7, faço isso 4 vezes, eu formo o tetragrama hebraico ali, dentro do livro de Levítico. Já não formo mais a Torá. E vocês vão saber o porquê. Pode passar. Daqui para... Opa, não, volta. Isso. Daqui para frente, nos 2 outros livros seguintes, que formam a Torá, não encontramos nada correspondente nem ao nome do Eterno, nem o título Torá.
Então você pega do terceiro ao último, desculpa, do quarto ao último, que o terceiro é o nome do Eterno. Se você pegar os dois últimos, quais são os dois últimos? Deuteronômio e qual? Números. Se eu pegar ali a última letra da palavra deles ali, formar, eu não consigo fazer a palavra Torá. Mas se eu contar ao contrário, pegar da última palavra do livro e contar ao contrário, eu formo a palavra Torá ao contrário. E o que isso vai me dar? Olha só agora, pode passar. Depois de contarmos a separado cada palavra correspondente às contagens, teremos o seguinte numerado: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é verdade? Torá de Gênesis, Êxodo, Torá, Levítico, temos a palavra Jeová, ou Yahvé, Yahweh, Jeová, seja o que for. Números aqui, ó, tá vendo que a Torá está ao contrário? E aqui também, Torá. Olha que o nome do Eterno está no meio. Ou seja, ele escreveu a Torá do início e do fim também ela tem uma concordância com ele. Ou seja, os 4 livros correspondentes formam para o mesmo autor que está no meio, que é o centro de todas as coisas, que é o Jeová que está ali. Está vendo como a palavra de Deus não é a palavra de Deus? Ela é a palavra. Eu boto até uma crase, ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra como indicando que ela é, não. Eu coloco uma crase e afirmo que ela é a palavra de Deus. Apontando que os 2 livros aqui formam a palavra Torá, que é lei e instrução. Os 2 últimos ali formam a Torá ao contrário. E Deus está no meio, dizendo que ele é autor, que ele é o centro de todas as coisas. Do início, do meio e do fim é a palavra dele. Mas se vocês gostaram dessa, vocês vão gostar dessa agora. Essa da agora que é a cereja do bolo. A minha esposa faz bolo lá, mas se não botar a cereja, alguma coisa, não fica gostoso. Fica só o gosto da massa. A palavra hebraica para a tradução verdade em português se escreve emet. Então, se eu quero falar verdade em hebraico, eu falo emet. Se eu estou falando emet, eu quero dizer verdade, a tradução. Tá? Aletes quer dizer verdade em grego. Mas aquela palavrinha ali esconde um outro segredo também. Na verdade, ela esconde 2 segredos ali. Se pegarmos a consoante que corresponde à primeira letra do alfabeto hebraico, é aqui, ó, a primeira letrinha aqui, e depois pegarmos a letra que corresponde à letra do meio, essa daqui, e a letra que corresponde à última letra do alfabeto hebraico, essa daqui, não tem a primeira, não tem a do meio, não tem a última. A palavra emet, que quer traduzir como, mesmo que eu esqueci, verdade. Ela tem que ser lida do início, do meio e do fim. Exatamente como a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, o Men é a palavra do meio e o Tav é a última palavra do alfabeto hebraico. É como se eu falasse Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, como falasse o alfabeto todo. Vou falar assim, A, B, C, D, E. Então, a palavra verdade ela tem que ser lida no início, no meio e do fim, assim como o alfabeto hebraico. Ela não pode mudar. Se você fala verdade no início, sua verdade tem que permanecer no meio e tem que permanecer no fim. Exatamente como a tradução que está ali. Mas tem mais ainda. Essa aqui é a melhor agora. Pode passar. O substantivo verdade está incrustado ao nome do Messias, sabia disso? Que a verdade, você monta um nome de Deus ali? Mas, na verdade, verdade é verdade. Não é nome próprio. É nome próprio, sim. O substantivo verdade está incrustado ao nome do Messias e de seu pai, pois eles são um. Portanto, veremos então como isso está relacionado ao código da Bíblia. O substantivo verdade do hebraico emet se traduz assim, com 3 palavras embutidas que nos mostra um código secreto dentro dessa mesma palavra. Então você entendeu que a palavra verdade ela tem que ser lida no início, do meio e do fim, assim como a posição das letras do alfabeto. Verdade não pode mudar. Tá? Pode passar. Temos então a palavra emet, novamente aqui verdade. Se pegarmos e separarmos cada consoante, teremos o seguinte dentro dessa mesma tradução. Elohim, deuses ou Deus, no seu sentido mais absoluto. Messias, men de Messias, título usado para o Messias, que os judeus esperavam relacionado ao nome de Jesus.
e o Tav aqui de Torá, nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, hebraica. Que aqui corresponde aqui, ó, Elohim, Messias e Torá. Se eu ler de cima para baixo, eu tenho a palavra Emet, que quer dizer verdade. Se eu ler ela da esquerda para a direita, eu tenho Elohim, Messias, Torá, que é Deus entregou a sua palavra ao seu filho para que nos conduzisse a Torá, que não quer dizer a instrução. Eu entreguei minha vida a Jesus e agora o que eu vou fazer? Então está aqui a instrução que você deve seguir para continuar no meu caminho. Embutido aqui a palavra Emet ao contrário, e se você ler da esquerda para a direita, você vai entender que Deus entregou o Messias, o Eterno, o nosso Jesus Cristo, e etc, 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 aí, para nos instruir através da sua palavra. Pastor André? E essa palavra Emet, exatamente, tem que estar embutida dentro dessa verdade. Tem que ser falada no início, como o alfabeto hebraico, no meio, que é a palavra do meio, e no final. Essa verdade não muda. Pastor André? Você está no slide no meio. São 6:10. Se você for até o final, eu não vou poder falar e mostrar nada para o pessoal. Infelizmente, é a realidade. Vai dar tempo, vai lá, pode passar. Entendeu? Se então rejeitarmos a Deus dentro dessa verdade, o que teremos então? Se eu rejeitar então aquela primeira letra, verdade ali de Deus, olha o que eu tenho aqui, ó. Se tirarmos e rejeitarmos o Deus, teremos a seguinte palavra, mut, que corresponde ao hebraico morte. Ou seja, se rejeitarmos a Deus, teremos a morte, que é exatamente o Aleph que se traduz como Deus. Tá? Pode passar. Outros segredos ocultos da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica começa com o primeiro livro do texto, Breshit, Bara, Elohim, Et Hashmai, Et Haaretz, e termina com o último texto, que é o que está aqui. Se eu pegar essa letra aqui e juntar com essa letra aqui, a última letra juntando com a primeira, sabe o que dá? Passa aí para mim a próxima. O texto da Bíblia hebraica, relacionado ao primeiro verso e o último, nos traz o seguinte numerado. Se pegarmos a última consoante de cada verso, sendo nesse caso um do primeiro e um do último verso, teremos o seguinte segredo revelado. Breshit, se pegarmos a letra Beit, e também pegarmos a última letra, o Lamed, da palavra, teremos assim a tradução de Leb, tradução de coração. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser lida com o coração. Se eu pegar a primeira letra do primeiro livro, e pegar o último livro lá, pegar a letra final, e juntar a primeira com a última, vai dar a palavra coração. Dizendo que todo o conteúdo das Escrituras tem que ser lida com o coração. Contada minuciosamente, como eu acabei de falar. Está vendo? Pode passar aí. Moisés realmente, através do poder de Deus, destruiu literalmente o faraó e libertou o seu povo. Esse papiro foi achado em 2018, tá? Chamado de papiro Ipu. Foi achado no leste do Mênfis, lá no Egito. Hoje você tem internet para saber das notícias, é verdade? Na época deles, existia um copista que ficava do lado do faraó. Todo santo dia acontecia alguma coisa, mudava alguma lei, ele escrevia e registrava aquele assunto. Esse daqui também foi merecido de colocar num quadro e botar no meu escritório. Esse papiro aqui, o copista está dizendo que um hebreu, com a ajuda de um Deus de Israel, acabou com todo o império do Egito, libertando todos os hebreus cativos das mãos do faraó. Está registrado aqui ele todinho aí, para quem quiser saber. Pode passar aí. Depois de tudo isso, por que a Bíblia contém relatos diferentes? Quem alterou o texto e por quê? Pode passar. Alterações intencionais ou por quê? Nós temos uma questão chamada Tikkun Sofir. Tikkun Sofir quer dizer a correção do escriba. Lembra que eu falei para vocês que o escriba corrigiu o texto ali, chamou a atenção do colega? Isso existia já com ele já. A Massorá e as fontes antigas mencionam erros que parecem acreditar que os copistas da época corrigiam ou alteravam algum termo ou letra no texto bíblico hebraico por motivos teológicos. As causas são variadas e são mais relacionadas quando se referem a Deus. Pode passar. Nós temos aqui, Tikkun Sofir, que quer dizer correção do escriba, Tikkun Ezra, correção de Esdra, e Kuni Soferi, eufemismo do escriba, ou seja, o cara tentava arrumar uma palavra para ficar melhor no texto ali. Nós temos aqui na Hakatuv, que é o texto que substitui uma palavra por outra. Pode passar.
Vejamos o que os textos hebraicos têm a nos dizer então. Vamos ver essas correções. O texto atual diz que a família do sumo sacerdote Eli seria castigada pelo fato de que os seus filhos amaldiçoam a si mesmo. Esse é o texto que é o original, tá? Do hebraico lachen, a si mesmo. O texto original tinha a expressão do título divino Elohim, deuses ou Deus. Os antigos escribas posteriores achavam isso um absurdo, o fato do texto conter a expressão amaldiçoam uma grave ofensa a Deus e fizeram a seguinte transformação do texto. Ou seja, os filhos de Eli amaldiçoam a Deus e Eli não os repreende. Acha aquilo bonito. Então o copista achou aquilo uma ofensa. Quer dizer que meus filhos amaldiçoam a Deus e fica por isso mesmo? Não. Ele pegou o texto, ele tirou duas palavrinhas e colocou o pronome pessoal oblíquo, a si mesmo. Então o texto mudado ficou dessa forma, que os filhos de Eli amaldiçoam a si mesmo e ele não tem condição de falar nada. Estão errados, vão ser punidos por aquilo que fazem. Então ali há uma correção do escriba, tá? Pode pular. Aqui, os copistas eliminaram a letra Aleph e Yod do título Elohim, transformando no pronome pessoal oblíquo. O texto original tinha a seguinte expressão: pois os seus filhos amaldiçoam a Deus e Eli não os repreendia. Esse é o texto original. Como a forma mudada, os textos passou a ser lido como: os filhos de Eli amaldiçoam a si mesmo e os sacerdotes de Eli não os repreendem. Ou seja, estão fazendo e vão receber o castigo que merecem. Mas amaldiçoar a Deus e ficar por isso mesmo, não. Então havia essa preocupação aí, tá? Pode pular. Aqui nós temos alguns textos hebraicos relacionados à nave dos manuscritos sagrados, tá? Ofã, do texto massorético Faltz, o judaico Ofã, que quer dizer um substantivo masculino singular, objeto que se move, um fuso que rode, um funil, pode ser um parafuso, pode passar. Nós temos aqui, ó, Arbá, tá? Pode ser um locurte, cífero, rives, ok? Pode ser salamandra, pode ser descrito como gafanhoto. Esse texto aqui também está muito mal traduzido, vamos entender o porquê, tá? Pode passar. Urbo, esse termo também designava os gênios alados dos espaços, que se encarregavam dos fenômenos celestes. Deve-se notar que essa palavra é usada como janelas do céu, no texto de Gênesis 7 e 8, tá? Pode passar aí, ó, essa palavra urbo. Ainda que falarmos do texto grego, vale ressaltar essa palavra hebraica gafanhoto, que foi traduzida como urbo. Urbo foram traduzidos como corvos ou como urubu, tá? Que era aquele que trazia comida para Elias, que na verdade é um erro gravíssimo, tá? Que foi comumente usado no texto do Novo Testamento, grego, como a mesma tradução do termo hebraico. Vejamos como ela se traduz e mantém o seu significado. Agora, olha o problema aqui que aconteceu. Isso é um gravíssimo erro de tradução, pois se tratava daqueles que se encarregavam de mandar as chuvas no Novo Testamento grego, foi interpretado como gafanhoto, o que não deixa de ser um outro erro de tradução, pois no deserto não existe folhagem. Então, se não existe folhagem, como pode existir gafanhoto? Se gafanhoto se alimenta de folha, se ele está no deserto, então, na verdade, não é gafanhoto. Ali foi um erro de tradução, tá? Pode passar. Tá? Aqui é um outro texto também. E o espírito de um Deus voava velozmente de um lado para o outro sobre as águas. Tá? Caipneuma, tu, epifereto, epano, tu, ridatus. Tá? Esse epifereto aqui vem do verbo imperativo fero, quer dizer se deslocar de um lado para o outro velozmente. O Espírito de Deus se deslocava velozmente de um lado para o outro. Ele não estava parado. O Espírito de Deus pairava. Não. Ele se deslocava para lá e para cá. Tá bom? Pode passar. Aqui nós temos algumas traduções aqui, ó. Breshit, bara Elohim, et hashmai vet haret. No princípio, cria Deus os céus e a terra. Aqui, ó. Em arquem poese, roteos tu hurunum, kaitengues. No início, fez Deus os céus e a terra. Né? Agora, olha essa tradução aqui, de um texto aramaico. Requefaliam equisenteos suntou hirano caisuntegues. Na cabeça criou Deus com o céu e a terra. Esse é o texto correto. Na cabeça cria Deus os céus e a terra. Então ele determina como vai ser. Eu vou fazer assim, assado, que não sei o quê. E ele fez a luz e viu que era boa. E ele fez o sol e viu que era boa. Como se fosse um arquiteto montando no papel
e agora botando em prática o que ele quer, saindo do papel, mas agora vivo para ele enxergar. Por isso que ele diz, e viu que era bom, e viu que era bom, porque saiu do papel. Que falem na cabeça. Ele pensou primeiro para depois montar fisicamente. Tá bom? Espírito com armas destruidoras. Então ouvi clamar em alta voz, trago aqui os guardas da cidade, cada um com as suas armas nas mãos. Todos eles também, Jesus, vamos dizer assim, tinha escolta. E eu vou mostrar aqui num texto de José, no ano 70, na ressurreição de Jesus. Olha o que aconteceu. E eu vi 6 homens que vinham da porta superior, que estava fechada para o norte, e cada um com as suas armas mortais nas mãos. Pode passar. Esse Flávio Josefo aqui é um historiador judeu do ano 70, quando houve a destruição do templo. Ele viu um fenômeno que outras pessoas também viram, mas ninguém falou nada. E ele queria falar, mas eu falei, pô, se eu falar sozinho, o pessoal vai ficar me encarnando, vai dizer que eu sou mentiroso e tal. Então ele, falando com outras pessoas também atestaram. Então olha só o que ele viu. E um dos pais da igreja, Flávio Josefo, que relatou um acontecimento muito importante, foi uma das testemunhas oculares na destruição do templo de Jerusalém. Ele confirma um relato muito importante através de uma narrativa detalhada junto de outras pessoas que foram muito importantes na descrição sobre a ressurreição de Jesus. Eu não coloquei o texto todo, só coloquei algumas partes para você ver o que ele viu, que foi testemunha e que outras pessoas também viram na ressurreição de Jesus. Olha só o que ele viu. Esse relato está escrito no livro da História dos Hebreus, não sei se vocês já viram, está na página 1369, no capítulo 31, tendo como título Sinais e Predições da Desgraça que sobreveio aos judeus e nos quais eles não deram crédito. O texto aqui eu modifiquei, tá? Eu tirei algumas partes para não ficar muito longo e eu li ele todo, tá ok? E ele diz assim, ó, um pouco depois da festa do dia 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temia relatar, de medo que me tomasse por uma fábula. Antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessando as nuvens e se espalhando pela cidade, como se fosse cercá-las. Eles e várias pessoas de Jerusalém viu várias naves cercando Israel em volta e vários homens armados escoltando Jesus, como se estivesse falando, ó, pode subir, que tu está protegido aqui, que a gente vai mandar fogo em quem fizer o contrário aqui. Era isso que ele está querendo dizer ali. Está no livro de Hebreus lá. Vai encarar, né? A estrela de Belém, nave ou uma estrela? A estrela de Belém, também chamada de estrela de Natal, estrela guia, revelou o nascimento de Jesus aos discípulos e posteriormente guiou através, segundo a sua transmissão. Ou seja, a estrela de Belém também era uma nave. Como é que eu mostro isso? Ele diz que ele ia adiante dele. Adiante, o pastor está diante de mim. Está adiante, ele está ali na minha frente. Está adiante, ele está mais perto de mim. Então, uma estrela é um absurdo ela entrar dentro do nosso planeta Terra, miudinho que é, com aquela monstruosidade que é, e guiar os magos e dizer, ó, Jesus está ali. Então, na verdade, era uma nave que estava guiando eles, que quando chegou, ela acendeu a luz e apontou para eles aonde o menino estava. Ele falou que era estrela porque ele viu no céu brilhando como uma estrela que você diz hoje. É óbvio. Mas o que nós não conseguimos entender é que como uma estrela, com aquela imensidão toda, entrar dentro do nosso sistema solar, que é tão miudinho, não tem nem como fazer isso. Tá? Pode passar. Ali eu já expliquei agora, pode até passar para o outro aí. No batismo de Jesus também, um dos pais da igreja, chamado Patrístico, ele relatou uma situação que não tem em outros textos, tá? Então isso aqui eu botei como comentário dele. Também não estava lá, não fui testemunha, tá? Ele diz o seguinte, ó, no batismo de Jesus Cristo, um dos acontecimentos que foram relatados, por um manuscrito latino e de uma testemunha como um pai da igreja, Justino Marte, adicionaram a esse verso do texto a seguinte enumeração. Aí tem um texto aqui, eu botei resistência, sabe, para o texto não ficar muito grande, e uma grande luz brilhou ao seu redor. Essa adição não pode ser considerada como autêntica, pois nenhum outro documento fez essa atestação. Então, quando Jesus saiu das águas, uma nave desceu, uma luz o envolveu em volta, e uma voz diz assim, este é o meu filho amado, a ele dê ouvido. Qual filho amado? Aquele ali, a qual a luz está em volta dele ali. É esse que eu estou falando, que é o próprio Messias. Tá?
Pode passar. Erros e contradições na Bíblia. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Não há a menor dúvida de que a Bíblia contém erros e contradições. Um leitor atento verá claramente cada um deles à medida em que se avança em sua leitura. Vejamos algum desses erros e contradições. Eu disse para você que a Bíblia não tem erro, não tem contradições. Agora eu vou voltar à minha palavra e vou dizer para você que ela contém erro e contém contradições. Tá? Vamos ver onde é que está isso aí? Pode passar o primeiro slide. O primeiro erro foi quando Eva duvidou da palavra de Deus e desobedeceu a Deus. Não é um erro ela desobedecer a Deus? Então a Bíblia não contém erro? Contém o erro da decisão dela, não da palavra dele. O segundo erro aconteceu quando o seu esposo, Adão, fez o mesmo. Adão também não errou? A Bíblia não contém erro? Erro dele, que deu ouvido à mulher e não comeu. Ele poderia repreendê-la. O segundo erro aconteceu quando... Tá? Seguindo disso, temos o erro de Caim, que cometeu o erro de matar o seu irmão por causa da inveja. A Bíblia não contém erro? Erro humano. Erro de atitude, não de palavra. Noé, nos tempos de Noé, a raça humana continuava errando e desagradando a Deus. Pode passar. Contradições. Olha as contradições. Ela contradiz o orgulho e o preconceito. A Bíblia não tem contradição? Ela contradiz o orgulho e o preconceito. Ela não quer que você seja. Ela é contra o orgulho, ela é contra o preconceito. Então a Bíblia contém contradição, sim. Da sua atitude como ser humano. Não da atitude dela como uma verdade. Ela contradiz a lascívia, a homossexualidade e a desobediência. Ela contradiz os atos de maldade. Ela contradiz o seu pecado e o meu. Pode passar. Viu as contradições? Apesar de muitos tentarem apontar os erros da Bíblia e contradições na palavra de Deus, como se ela fosse errada, sabemos claramente que ela contém a verdade de Deus. Pode passar. A Bíblia tinha razão? Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Passam grafê, teortersatos kai, o felismos pros, diacossuliam pros, elegnios pros. Epagnoticem pros, diacossuliam pros, elegnon pros, e panotrepsim pros, pausieiam tem em diacossune sune. Então aquilo tudo ali quer dizer toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução da justiça. Tá? Pode passar. Tá, aqui são os livros da obra que eu escrevi junto com a professora Claudete, tá? O Grego da Teologia Cristã, que é um livro de gramática no primeiro volume. Escrevi também o segundo volume com ela, Gramática do Hebraico Bíblico, que são o terceiro, e as línguas bíblicas que ela escreveu também. Aí se você acha nas plataformas digitais lá, tá bom? Pode passar. Aqui é o meu canal do YouTube, que eu tenho lá, Escava nas Escrituras. Tem vários assuntos relacionados a esse tipo de coisa. Tá o meu telefone aqui em cima, aqui, como eu já falei que eu vou deixar o slide lá, vocês podem pegar com o pessoal ali. Tá, meu nome é André da Conceição Marcelino, você pode me procurar lá no Google. Tem todos os meus títulos, cursos que eu fiz, você me conhecer melhor, tá bom? Pode passar. Kalos opusdes, que em grego quer dizer bons estudos, e o finalzinho agora, eucaristopole, kalos tutos acuossumi autu, que quer dizer obrigado pela atenção de todos. Truque, mas... Mas deixa eu ver se está no original. Se tá no Tá ali. Gente, isso aqui é uma riqueza. É uma riqueza. Pelo amor de Deus. Estende sua mão para cá, por favor. Pai querido, eu quero te agradecer pelo pastor, que com muita alegria, muita sabedoria, trouxe para a gente instruções importantíssimas, para que a gente possa entender exatamente o que é que vem agora, através da vida do pastor Vigil. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque ele foi usado pelo Senhor para descortinar coisas importantes. E muito obrigado porque ele veio afirmar que a tua palavra não tem erro. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é eterna. Muito obrigado, Senhor. Guarda a vida do pastor André. Guarda a sua família, o seu ministério. E eu peço, meu Deus,
que haja uma prosperidade sem igual na vida dele, meu Deus, por conta dessa entrega que ele está fazendo aqui com a gente, no nome de Jesus. Abençoa a sua vida inteira, em nome de Jesus. Amém. Aí, e no final foi prometido de eu fazer a bênção apostólica em hebraico, tá? Igual Jesus fazia com os discípulos lá também. Nós vamos fazer a bênção apostólica no original mesmo, tá bom? Vamos ter um pequeno intervalo agora. Se preparem para a segunda parte. E eu vou aprender essa bênção apostólica em hebraico, porque eu vou cantar em hebraico.